Olá, alunos, bem-vindos a esta aula de revisão da disciplina Física 2. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que as fórmulas, algumas delas, os alunos receberão na prova, porque não é justo cobrar todas essas fórmulas. Aqui a ideia é um roteiro para a resolução de exercícios, começando com um movimento harmônico simples. O problema aqui é como resolver essa equação diferencial. E aqui a gente apresenta a solução. Pronto, apresentamos a solução. O aluno tem que saber quem é ômega. Ômega é a raiz quadrada de K sobre M. O que é o período? Período é 2π sobre ômega. O que é frequência? Frequência é 1 sobre o período. Então, essas coisas o aluno tem que reconhecer rapidamente. Calcular a velocidade, aceleração, calcular a energia, tudo isso aqui vai ser cobrado. A velocidade é simples, é a derivada com respeito ao tempo da coordenada x. A aceleração é a derivada da velocidade. A gente considera 3 casos, né? Na horizontal, mola na vertical, a solução é praticamente a mesma, a frequência, o período, é tudo igual ao caso anterior, né? Isso é que oscila num ponto de equilíbrio que é diferente do ponto onde a mola está relaxada. Essa é a única diferença, né? Muito bem. Então, nesse caso aqui, esse ponto de equilíbrio x0 ou y0 é dado por essa condição. A energia tem a mesma forma e assim por diante. O outro caso do pêndulo simples, cuidado, que agora a variável não é x, é o ângulo θ, esse ângulo aqui. Não é? Tem que resolver essa equação, mas tem a mesma cara da equação anterior, de forma que a solução é esta, e agora, veja só, a frequência angular é raiz quadrada de g sobre L. O período é 2 vezes π dividido por ômega. Então, temos que tomar todo esse cuidado. Tenho aqui a velocidade angular, que é a derivada de θ com respeito ao tempo, a aceleração angular e assim por diante. De forma que esses são exercícios simples, mas que é preciso levar em conta também as condições iniciais. Estou chamando a atenção para as condições iniciais. Elas são importantes, hein, na resolução de qualquer problema de mecânica. Ou seja, a posição no instante de tempo t igual a 0 e a velocidade no instante de tempo igual a 0. Exercício sobre oscilações amortecidas e forçadas e reacionárias. Bom, agora complica, porque a gente tem que escrever a solução se a gente pedir isso para vocês, né? Claro, porque quem é que guarda essas fórmulas todas, né? Então, essa é a equação, né, que se quer resolver, porque eu estou levando em conta uma força do tipo, uma força viscosa, menos b vezes a velocidade. E agora a solução realmente é complicada, as expressões são grandes, né? Em 3 regimes, né? De forma que esse aqui é o regime crítico, quando essa constante gama for igual a 2 vezes ômega zero. Pode ser maior, pode ser menor, e em cada regime a solução é diferente. A gente tem que escrever a solução para vocês, né? É claro que aqui eu tenho uma força viscosa e há uma perda de energia, né? Então, a potência que é dissipada é dada por menos b vezes v ao quadrado. Isso aqui, às vezes, a gente pede, né? Mas, de qualquer maneira, a potência é sempre igual a força vezes a velocidade, né? Muito bem. Quando nós temos uma oscilação forçada do tipo oscilador harmônico, uma força harmônica, bom, aí a gente tem que escrever a solução para você. Porque essa solução é muito complicada, tá certo? Tem um termo aqui de transiente, em primeiro lugar, que depois de um certo tempo desaparece, então a gente olha só para aquela solução. Essa amplitude depende da frequência natural de oscilação do sistema e depende da frequência da força externa. É isso que causa a ressonância, né? Essa amplitude aqui. Então, a gente escreve, nos problemas que a gente dá, a gente escreve a expressão para amplitude, porque não dá para resolver isso, né? A amplitude da velocidade é aquele A de ômega lá, vezes ômega, e da aceleração é A de ômega vezes ômega ao quadrado. Então, aqui eu tenho a solução, né, depois do transiente. E a ressonância, na verdade, ocorre porque a amplitude atinge um valor máximo
para um valor da frequência. O valor da frequência é esse aqui, e a gente também dá o valor da frequência. Ou a gente pede, eu dou amplitude e agora peço para você calcular a frequência de ressonância. Mas derivar com respeito ao ômega e encontrar a solução, né? Esse é um primeiro caso. O segundo caso é que pode acontecer, por exemplo, que a potência média, aqui eu tenho a potência, agora eu faço a média num período, né? E que essa potência aqui ela atinja um valor máximo para uma determinada frequência. E é verdade. E essa frequência é diferente, por isso que eu chamo de 2, do caso anterior, né? De forma que ou a velocidade com respeito a ômega derivo e procuro, e olha só que coisa curiosa, essa é uma outra frequência de ressonância, né? Ômega 2. E é por isso que a gente introduz o conceito de largura de banda, que é uma coisa que a gente não vai pedir nas provas, né? Muito bem, problemas envolvendo agora ondas, né? Eu terminei a parte de oscilações, agora de ondas, né? Aqui, é claro que o primeiro problema é o seguinte: resolver essa equação de ondas. Em geral, muitas vezes resolver. Equação de segunda ordem, derivadas parciais, né? Então, mas a gente gosta muito de ondas harmônicas, né? Planas, né? Que têm o mesmo valor num determinado plano, de forma que essa aqui é a expressão geral, né? Não é difícil deduzir isto, né, por separação de variáveis, mas o fato é que agora a frequência angular depende, né, do módulo do vetor de onda, né? Porque esse vetor aqui é vetor de onda e esse aqui é a frequência angular da onda. Em uma dimensão é tudo muito mais fácil, né? A vezes cosseno de kx menos ômega t, e aí a gente pede para o aluno identificar a amplitude, o módulo do vetor de onda k, né? A frequência angular, né? Aqui eu tenho as expressões gerais, né? K2π sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda, o aluno tem que entender o que é comprimento de onda, né? Essa frequência angular é 2 vezes π vezes a frequência. E, no caso das ondas harmônicas, vale esta relação, que é sempre muito útil, né? E às vezes a gente pede algum problema envolvendo ondas harmônicas esféricas, né? E a solução é dessa forma aqui, né? Mas a gente pode propor, na realidade, se for o caso, propor essa expressão aqui para ondas esféricas harmônicas. Problemas envolvendo ondas e pulsos numa corda. A corda é o melhor laboratório, né, para um curso de oscilações e ondas. Numa corda, a altura y de cada ponto da corda é função da posição e do tempo e satisfaz essa equação. Cuidado, este V, ele depende da tensão aplicada à corda e também da densidade linear da corda, de forma que esses são os elementos fundamentais. O aluno tem que saber isso, ou a gente pode colocar também uma expressão lá. Muitas vezes a gente quer também as condições, problemas envolvendo condições iniciais. Para uma prova é meio difícil pedir isso, dá um trabalhão para resolver, né? Mas são exercícios que a gente dá. Na prova a gente pede, sim, qual é a velocidade transversal de um ponto, né, localizado na coordenada x, como função do tempo, né? Cada ponto aqui vai oscilar, né, como a gente vê aqui. De forma que essa velocidade transversal a gente tem por hábito cobrar. Também a questão de energia por unidade de comprimento, a gente dá as expressões, né? Claro que não dá para o aluno deduzir isso na prova, tá certo? Então são dados que ele tem que lidar com eles. Problemas envolvendo superposição de ondas e ondas estacionárias, né? Aqui a gente considera a superposição de duas ondas viajando em sentidos opostos, né? E agora eu sou levado a uma solução deste tipo aqui, né? Que exibe nós e antinós, máximos e mínimos. E isso o aluno tem que se dar conta, tem que entender esse tipo de solução. Em geral, né, uma onda estacionária, ela pode ser definida como sendo aquela para a qual eu posso escrever isto aqui, né? Uma função só de x, uma função só de y, uma função só de t, né? Ondas estacionárias têm essa característica, né? Pontos que não se movem, como este aqui,
né? E pontos que se movem muito, como esses aqui, né? Então, são os nós e antinós, aqui tem as condições, né? Onde ocorrem os nós e onde ocorrem também os antinós, né? Isso é uma coisa que o aluno precisa saber. Agora, se a corda estiver presa nessa extremidade e nessa extremidade, como é o caso de uma corda de um violão, aí a condição é que seno de K vezes L é igual a zero, porque quando eu faço Y igual a L, ali é um ponto onde Y é igual a zero, né? Essa é a condição. E aí você deduz os possíveis comprimentos de onda possíveis, né, numa corda. Isso é fundamental para entender os sons dos instrumentos musicais, né, de cordas, né? A velocidade a gente conhece e a frequência do fundamental é sempre bom lembrar isto aqui. Veja, o comprimento de onda é igual a 2 vezes L, porque agora o comprimento de onda seria isto aqui. E isso é fundamental o aluno entender, porque a partir daqui ele vai deduzir tudo. Ele pode deduzir tudo a partir daqui, né? Porque agora eu tenho o comprimento de onda do fundamental, multiplico agora pela velocidade, eu divido pela velocidade, e você vai obter a frequência do fundamental. Isto aqui a gente vai pedir várias vezes. O aluno tem que saber isso. Tem que saber isso. De onde vem essas condições. Aí você tem também o caso de instrumentos com duas extremidades abertas, né? Também aqui, novamente, o comprimento de onda do fundamental é 2 vezes L, né? L. E assim por diante, né? Então, são regrinhas que, às vezes, a gente também pode dar uma dica para ele, né, de como resolver. Com uma extremidade aberta é outro caso, mas a gente cobra muito mais os instrumentos de corda, cuja abordagem é mais simples, né? Muito bem, agora tem problemas envolvendo, então, ondas sonoras. Aqui a gente pede pouco, é questão, às vezes, da velocidade, a gente tem que dar algumas fórmulas, né? A altura é basicamente a frequência, a intensidade, a definição de ondas sonoras. Numa onda sonora, o que se propaga, né, é a pressão, né? Então, a propagação de pressão, densidade, né? São esses elementos. A velocidade, a gente precisa dar alguma dica para vocês, né? Porque ela é sempre igual a dp de ρ. Então, eu tenho que dar como P varia com ρ, pode ser no caso de um gás, né, um gás ideal e assim por diante, mas a gente não pede muito a determinação de velocidades em gás. A altura, sim, pode cobrar de você, porque a altura é a frequência, como já perceberam a Hooke. E saber o que são sons harmônicos também, de acordo com Pitágoras, né? Muito bem. A definição de uma oitava é quando ocorre uma duplicação da frequência, né? E agora a questão das escalas, né? A escala natural, né? Divisão em 7, né? E, finalmente, a escala temperada. E aí tem essas expressões aqui, essa nota aqui é Lá, né? O fato é que é difícil dar na prova um problema envolvendo isso, porque é N sobre 12, e então precisa... isso aqui não é muito bom, é bom em exercícios que a gente pede, né? Mas não para a prova. Muito bem, então isso sobre escalas e intensidade. Bom, isso aí dá para a gente cobrar, né? Porque intensidade você considera o limiar de audibilidade e agora uma escala logarítmica, né? 10 vezes log, né? Na base de 10, da intensidade dividido por aquela intensidade zero, o limiar lá. Isso, então, dá a intensidade em decibéis. Muito bem, problemas envolvendo conceitos gerais de mecânica dos fluidos, né? Aqui a coisa é definir pressão isobárica, qual é a definição, né, de tensão de cisalhamento e como é que isso aqui está relacionado com o gradiente de velocidades. É isso, né? Problemas envolvendo hidrostática também são simples, né? Basicamente, lei de Stevens. O aluno tem que saber aplicar essa lei de Stevens. É simples, muito simples. Exercícios que a gente pede, na verdade, e que dá para o aluno resolver, porque mecânica dos fluidos pode ser muito complicado, né? E a gente, então, pede apenas coisas simples, né? Aplicações como elevador hidráulico, né? Princípio de Pascal,
né? Arquimedes, princípio de Arquimedes, a força de empuxo como igual, né, ao peso do líquido deslocado. É isso que é cobrado. São coisas, sinceramente, não é um bicho de sete cabeças, né? O que a gente pede. Mecânica dos fluidos é muito complicado, né? Aí, não dá para a gente fazer isso. Não dá para judiar dos alunos, né? Muito bem. Problemas envolvendo fluidodinâmica agora, né? A equação da continuidade, que às vezes a gente pede, né, alguma coisinha sobre a equação da continuidade, e uma versão mais simples dela, que ocorre no escoamento permanente, né? Ou seja, a vazão é constante no escoamento permanente. Se a densidade for constante, você pode ter uma relação entre a velocidade, né, numa região, né, aqui, né, onde a área é A1, e a velocidade numa outra região onde a área é A2. É esta expressão aqui. Então, a gente pede alguns exercícios, sim, sobre isso. A outra é a equação de Bernoulli. A gente escreve a equação de Bernoulli, né? E agora a gente pede algumas aplicações, né? Basicamente, a equação de Bernoulli é esta aqui, né? Então, ela é dada e vamos ter exercícios, sim, claro que temos exercícios. Por exemplo, o fenômeno de Venturi, né? O aluno tem que, a partir daquilo, deduzir isto, por exemplo. Não é difícil, não é difícil. Não é, mas, de qualquer maneira, é isso, né? E agora, termodinâmica, né? Propriedades envolvendo propriedades térmicas, mudança de escala, sim, vai cair. Dilatação térmica, sim, pode ser dilatação térmica linear, superficial, volumétrica, cai, sim. E agora essa questão de aquecimento, né? Fornecendo uma certa quantidade de calor, aumenta a temperatura. É isso. Essa constante aqui é a capacidade térmica. E a partir dela eu defino o calor específico e defino também a capacidade térmica molar. Isso aqui a gente pede, sim. Agora, é claro que eu tenho que dar o valor do calor específico do aço. Tenho que dar o calor específico da água, claro, claro. O aluno não tem que saber tabelas, tá certo? Finalmente, o conceito de calor latente, né? Durante uma transição de fase, você esquenta, esquenta, esquenta e a água fica na mesma temperatura. Então, não há o aquecimento, né? A energia é utilizada para quebrar, né, a ligação, né? A ligação, como consta aqui, né? Aqui o conceito é de calor latente, né? Então, a calor latente é igual Q igual a M vezes L, a quantidade de calor que você precisa, né? Então, isso é importante, e muito importante. É claro que ele depende da transição, né? Se for para fusão, é um valor. Se for para vaporização, é outro valor. E esses valores a gente fornece. O aluno não tem que saber isso. Problemas envolvendo teoria cinética dos gases é coisa como PV igual a 2/3 de N vezes energia cinética, a equipartição de energia, que me leva, então, a uma expressão para a energia e também uma equação de estado dos gases ideais, né? A última coisa que a gente insiste muito, né, é sobre a primeira lei da termodinâmica, o conceito de trabalho, como integral de P dV, né? E, finalmente, a gente vai analisar processos, né? A pressão constante, né? Processos isocóricos a volume constante, processos isobáricos, né? Pressão constante e, finalmente, lembrar que os calores específicos dependem do tipo de processo. Processos isotérmicos, onde a temperatura é constante e assim por diante. Só para encerrar, eu queria chamar a atenção para o fato de que a gente cobra também a segunda lei. A segunda lei é ds maior ou igual a dq sobre t, né? E ds pode ser maior ou igual a zero, né? Ela é igual a dq sobre t em processos reversíveis. Em geral, mesmo que não absorva calor, a entropia aumenta. E, finalmente, há formas, né, de a gente calcular a entropia, né? Então, num ciclo termodinâmico, a variação de entropia é nula, né? Agora, numa transição de fase, aí é fácil calcular a variação de entropia. Veja,
1 sobre T, T é constante, e aí isso é ml sobre T. Essas fórmulas vocês têm que saber. Isso aqui a gente dá na prova, se for o caso, que é a entropia de um gás ideal, e se eu tenho a expansão livre de um gás, a variação de entropia é simplesmente dado por n vezes k vezes logaritmo de V2 sobre V1. Na expansão livre não há troca de calor, né? Então esses são os exercícios, né? E finalmente o conceito de máquinas térmicas, basicamente o conceito de eficiência, e no caso de uma máquina de Carnot, essa eficiência depende da relação entre duas temperaturas, né? Uma temperatura é a temperatura de uma fonte fria, e a outra é a temperatura da fonte quente.